Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, primeiro programa do ano de 2024. O que tem feito a justiça pela democracia em Portugal? É o tema de arranque do ano, porque estamos no ano que assinalam as 5 décadas de democracia em Portugal, os 50 anos do 25 de Abril, uma reflexão que já começámos em 2023 e que agora chega a um dos temas mais sensíveis da nossa sociedade, a questão da justiça. 5 décadas após o 25 de Abril, o acesso a uma justiça célere e eficiente é também uma das principais reivindicações dos cidadãos, mas neste programa queremos perceber não só quais são as conquistas alcançadas pela justiça durante o regime democrático, mas também como podemos preparar um sistema de justiça para as próximas décadas da democracia portuguesa. Convidámos para esta primeira reflexão do ano Paulo Saragossa da Mata, advogado, especializado em criminalidade financeira e económica, com intervenção em inúmeros processos mediáticos, e Nuno Garopa, professor da Antonin Scalia Law School da Universidade George Mason nos Estados Unidos, e que acaba de ser nomeado presidente da Associação Europeia de Direito e Economia, um cargo que vai ocupar até 2026. Mais uma reflexão neste programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigado pela vossa presença. Voltamos a este tema. O Nuno Garopa esteve aqui a discutir este tema há 6 anos e meio. Já vamos ver o que é que mudou. Mas aqui o convite inicial não é só sobre o ponto em que estamos, mas também um bocadinho olhar pelo retrovisor, Paulo Saragossa da Mata, em relação àquilo que a Justiça fez pela democracia em Portugal. Prestou um bom serviço, Paulo Saragossa da Mata. Muito bom dia. Sim, eu acho que a Justiça houve aspectos em que a democracia nos trouxe uma grande evolução e uma boa evolução, e que nem sequer a sentimos, mas ela está presente diariamente no cotidiano de todos os cidadãos portugueses e dos estrangeiros que cá vivem. E houve uma série de aspectos que a Justiça, enquanto máquina orgânica, e quando eu falo de Justiça aqui não estou só a falar dos tribunais e do Ministério Público, a Justiça envolve também o Poder Executivo na área da Justiça e o Poder Legislativo na área da Justiça, acho que deixou francamente mal os objetivos que com certeza todos teriam e temos numa sociedade democrática. Eu diria que talvez o que mais impacto teve na vida cotidiana de todos nós, sem sequer percebermos, foi uma efetivação muito maior do princípio da igualdade. Ou seja, não só uma igualdade passiva, um princípio de igualdade em que todos temos direitos um princípio de igualdade ativa, não só entre géneros, não só uma igualdade em razão da religião, em razão do idioma, do território de origem. Eu acho que esses problemas, em grande parte das situações, estão resolvidos. Claro, há sempre uma vela torta no candelabro, não é? São 7, mas uma está torta e nós reparamos nessa. E também até uma grande evolução, esta já do século XXI, mas que nasce de um princípio constitucional de 76, que é a igualdade, mesmo relativa à orientação sexual. E acho que a Constituição Portuguesa fez muito bem em dar esse passo. Mas, mais uma vez, isto depois terá consequências no que vamos dizer a seguir, penso eu, mais uma vez foi uma conquista para a Justiça determinada pelo Poder Legislativo. Porque, deixe-me só enunciar aqui um princípio que acho que poderemos discuti-lo várias vezes. Eu acho que as grandes conquistas que a Justiça alcançou são mais determinadas pelo Legislativo e pela doutrina, por quem pensa o direito, para quem escreve o direito, do que pela jurisprudência. Porque tenho uma opinião minha, não insulta ninguém, é a mesma opinião, temos uma jurisprudência extremamente lenta na evolução, não é lenta no tempo de resolver, é lenta na evolução e no modo como pensa os problemas, e muito medrosa. Portanto, entre duas soluções, uma criativa e uma conservadora, no mau sentido, de certeza que o Tribunal vai preferir a conservadora. No índice dos ganhos, ainda nos ganhos, o que é que encontra mais? Olha, a força dada a esses direitos, liberdades e garantias, o facto de a Constituição ser efetivamente o reduto da chamada Constituição Penal e Processual Penal. Eu diria que as grandes regras do processo penal e do direito penal estão inscritas diretamente na Constituição. E isto tem relevo, e já teve relevo até para parar algumas ânsias de alteração do Código de Processo Penal, por exemplo. O regime pluripartidário, que trouxe também, penso eu, em alguns órgãos,
uma diferença. O nosso Tribunal Constitucional, com as indicações parlamentares, depende também do sistema partidário, pluripartidário, o que não quer dizer que eu acho que o sistema de partidos esteja a funcionar bem. Pelo contrário, acho que está a funcionar bastante mal. E eu diria que depois teve aquele princípio da igualdade, que falámos há pouco, também trouxe novidades no próprio direito civil. A igualdade entre os cônjuges, a igualdade entre os filhos, a capacidade sucessória de filhos dentro e fora do matrimónio, a capacidade de exercício das mulheres na área do direito comercial, ou seja, tudo isso são evoluções naturais no âmbito da justiça, não estou a dizer no âmbito judiciário, no âmbito da justiça, emergentes da Constituição de 76. E estamos a fazer esse caminho, penso eu, ainda. Isso vê-se no direito penal. Deixe-me só dar este exemplo também no direito penal. A tal igualdade, independentemente da orientação sexual, projeta-se, por exemplo, e repare que ainda não existia a norma constitucional com esta característica e já estávamos a implementar isso porque a doutrina, por exemplo, dizia que não faria sentido, e não fazia mesmo, um crime de atos sexuais com menores e um crime de atos homossexuais com menores. Na altura houve um grande debate, eu também tomei partido na altura num sentido proativo, de evolução, não havia evidência científica de ser pior o ato, a ilicitude do ato, e vem o Poder Legislativo a alterar a lei. Cá está um bom exemplo. Os tribunais, acompanhando a doutrina, podiam ter sido eles a declarar inconstitucionalidade e depois ir por uma inconstitucionalidade, um processo de inconstitucionalidade de fiscalização concreta. Nuno Garopa, outros ganhos e certamente já vamos às carências. Eu penso que a Justiça tem dois momentos importantes nos últimos 50 anos. Tem o momento da transição democrática até à sua consolidação, digamos, na revisão constitucional de 82, em que a Justiça deu os passos que tinha que dar e que são perfeitamente semelhantes aos passos que outras transições democráticas tiveram na Europa. Aliás, houve-se às vezes alguns comentários de que o grande problema da Justiça é que ainda não houve o 25 de Abril na Justiça, e até aqui estou a falar já a Justiça no sentido mais restrito do termo, dos tribunais e dos operadores judiciários, e houve, quer dizer, nós fizemos a transição que tinha que ser feita, como outros países fizeram. Estou a pensar em Espanha, estou a pensar, obviamente, nos países de leste, e isso teve a ver com, enfim, o contexto constitucional, como o Paulo estava a dizer, com uma Constituição de 76 e depois com a revisão de 82, que consagrou definitivamente o princípio de separação de poderes e, enfim, o fim do Conselho da Revolução e a substituição pelo Tribunal Constitucional. E que tem a ver com a própria evolução, porque nós, quando saímos do Estado Novo, é verdade que há o Código Civil de 66, que depois, evidentemente, dados os direitos e garantias que foram criados, vem sendo alterado desde 1976, mas o próprio Estado Novo tinha um projeto que não acabou por legislar em tempo útil, que era um novo Código Penal, e que vem a ser legislado, já penso eu, que o Paulo pode me corrigir, que é mais específico, em 82, parece-me. Entra em vigor em 82. 82. E, portanto, isso significa que, de facto, há uma transição e que essa transição foi feita, não foi perfeita, mas foi uma transição perfeitamente equiparável, pelo menos do meu ponto de vista, a outras transições em outros setores e de políticas públicas que houve. Onde os problemas, e aqui penso que o Paulo depois poderá ser mais específico, onde eu acho que se começa a acumular é a partir dos anos 90, nós começamos a perder gás em relação àquilo que outros países estão a fazer. Ou seja, há uma série de países que começam a fazer uma série de reformas em diferentes áreas, desde alterações no direito penal em Itália, em França e própria Espanha, a organização do Ministério Público no caso espanhol, a organização do ordenamento dos tribunais e das magistraturas no caso holandês, e depois os países de leste quando saem, obviamente, da queda do bloco, e nós estamos parados. Ou seja, a última grande reforma, é preciso lembrar, a última grande reforma feita na organização da justiça em Portugal é de Labrino Lúcio, e ele próprio já se queixa na sua biografia que ficou amputada e a meio porque, misteriosamente, o grupo parlamentar, na altura com a maioria absoluta do PSD, metade caiu, porque parece que não ofendia o espírito de algumas corporações na justiça. E desde aí nós estamos sempre a apanhar o comboio, ou seja, desde aí nós estamos sempre na última carruagem. 30 anos, está a falar. 30 anos. Estamos 90. A falar de 92, 93, que é a reforma Labrino Lúcio, que foi talvez a última oportunidade de apanhar o comboio na primeira carruagem, e desde aí nós temos sempre vindo a apanhar a última carruagem em matéria de e justiça. A correr na plataforma, não é? Por isso, quando as pessoas dizem a nossa justiça hoje está melhor que há 40 anos, mal seria se nós estivéssemos. Quer dizer, é como dizer que a saúde ou a educação hoje estaria pior que há 40 anos. Agora, se nós compararmos
com países que são nossos semelhantes, até em ordenamento jurídico, como a Itália, França e Espanha, nós somos sempre o último a apanhar o comboio e deixe-me só dizer, não são países que são particularmente conhecidos por ser extremamente inovadores e extremamente... Sim, alguns não são de certeza. Exatamente. Até nas ligações à política. Exato. Paulo, vamos às carências destes 50 anos. Bem, temos é longa, é a lista. Assim, aí, é mais longa. Aí é uma lista mais longa e permite realmente um debate. Olha, eu diria que há uma carência base e que, a meu ver, reside na formação dos magistrados judiciais. Vamos começar no início, não é? O início. Para mim, eu vejo, foi assim que me foi ensinado, e eu continuo a acreditar, que a magistratura judicial tem de estar numa posição elevada acima das partes, e quando eu digo partes, é dos interessados no processo. E eu penso que é na magistratura judicial, que para mim é a única magistratura digna desse nome e que deve ser digna desse nome, deve estar dotada não só daqueles direitos e garantias que já constam da lei, mas deve manter-se, e eu acredito seriamente que neste aspecto a independência da magistratura é total, uma independência perante o poder político e uma independência perante o poder económico. E eu acredito sinceramente que isso está conseguido. E portanto acho que as garantias que foram dadas à magistratura permitiram isso. Não temos hoje situações, ressalvados tribunais, diria eu, especiais, que é o caso do Tribunal Constitucional, de nomeação claramente parlamentar e, portanto, partidária. Eu diria que na justiça civil, na justiça de família, na justiça comercial, na justiça laboral, na justiça penal, não há um influxo do poder político nem do poder económico. Mas carece de solidificação. O que eu diria que carece é de evolução de mentalidades. E, portanto, quando há pouco o Nuno utilizou a frase que é normal dizer ainda não se fez o 25 de Abril, eu acho que é exatamente onde não se fez o 25 de Abril, é na justiça prática. Na justiça prática, no dia-a-dia, nas detenções dos arguidos, na recepção dos sujeitos processuais, mesmo numa ação civil, nos tribunais. A opacidade da justiça continua a ser imensa. Repare, há coisas básicas que se discutem eu estou a exercer há 30 anos. E eu digo que estou a exercer há 30 anos porque eu comecei o meu estágio em 93, setembro, e as pessoas costumam contar só a partir da cédula definitiva. Não, eu exerço desde o dia que meti o pé num escritório, e a partir daí, olha, até um julgamento no Supremo Tribunal de Justiça eu fiz sem ter idade para isso. Portanto, eu exerço efetivamente, e é na justiça efetiva que eu sinto que a tal mentalidade tem que mudar. Primeiro, serve para quê? Serve quem? E isto ainda não está compreendido, e por isso há uma soberba permanente que nos tribunais se nota entre quem é titular do órgão de soberania tribunal e quem é apenas de uma casta inferior. E a única exceção que é feita aqui foi a equiparação, que eu acho mal feita, do Ministério Público à magistratura judicial. Porque é preciso ver, nós quisemos proteger o Ministério Público e foi bom. Era preciso um Ministério Público forte. O Ministério Público, antes do regime democrático, até podia ser o escrivão ou qualquer pessoa da terra a exercer a função do Ministério Público. Portanto, era completamente desconsiderado o papel do Ministério Público. Ora, faz sentido dignificar, faz sentido dar-lhe condições, faz sentido dar-lhe autonomia, dar-lhe independência, mas não pode ser igual à magistratura judicial. Não pode. Mas agora é difícil andar para trás. Não é difícil. Não? Repare, também o Nuno disse isto. Nós temos, vamos olhar só para os três que estão ao lado, mais semelhantes. Até podemos ir à Alemanha, porque a Alemanha, em muitas coisas, nós importamos o direito alemão, quer no direito penal, quer no processo penal. Mas vamos para a Espanha, vamos para a França, vamos para a Itália. Onde é que está o bicho-papão que cá se levanta da independência do Ministério Público pelo facto de o Ministério Público não ter as prerrogativas que tem em Portugal? Mas não há justiça penal, não há justiça civil, não há justiça de família sem o Ministério Público ser uma magistratura igual à magistratura judicial? Mas isto decorre de quê? Na cabeça de quem é que nasceu este espantalho para atemorizar o poder político? E atemoriza o poder político. Porque o poder político tem funcionado nos últimos anos, isto é clarinho, a partir da década de 90, meados da década de 90, cada pressão que é feita pelas magistraturas, o Estado, o poder político, verga. Sim, Claudica. E é uma coisa curiosa, não sei se o Nuno concorda com isto, mas repare, até muitas vezes a magistratura judicial não consegue atingir os seus objetivos, nomeadamente salariais,
E o Ministério Público consegue. Não pode entrar aqui nesta conversa. É que isto... Não, eu só estava a dizer que concordo perfeitamente e acho que é o que o Paulo estava a dizer, é um bom exemplo, que é, do ponto de vista, digamos, formal, nós temos neste momento o Ministério Público mais independente destes quatro países. E parece que nós é que estamos sempre com problemas a discutir que há falta de independência do Ministério Público e falta de autonomia do Ministério Público, e os outros 3 países que formalmente até têm um Ministério Público muito menos independente. Aliás, nos últimos 2-3 anos teve havido uma crise em Espanha, precisamente por outras razões, mas também por essa, porque o fiscal general do Estado depende da nomeação direta do Primeiro-Ministro e têm sido nomeadas pessoas que são filiadas no partido que está no governo e que vêm da bancada do governo. Isso tem criado problemas graves em Espanha, mas não está em causa a independência do Ministério Público. E, portanto, eu acho que nós somos um país nisso curioso, porque formalmente temos até um sistema que já é mais independente que todos os outros, mas estamos recorrentemente a ter discussões em que tudo o que se faz... Há um papão que é a independência e pronto, e o poder político tem que vergar, porque se não vergar está a intrometer-se na independência do Ministério Público e daí de ir para os tribunais, que tem uma outra questão também importante, enfim, que tem raízes também curiosas nossas, que é, nos países semelhantes aos nossos, as associações de magistrados judiciais, por razões várias, evoluíram e separaram-se em função dos partidos políticos, que é o grande problema que a Espanha tem neste momento, que tem uma associação do PP e uma associação do PSOE, o mesmo aconteceu em Itália e o mesmo aconteceu em França. Nós, por razões curiosas, não temos. Portanto, a nossa associação de magistrados não implodiu e não se dividiu nos magistrados do PS e do PST. O que significa... Seria um ponto a favor? Não. O que significa que os problemas não são de natureza partidária, são muito mais de natureza corporativa. Ou seja, os problemas são a relação das magistraturas com o poder político e não tanto as magistraturas estarem divididas em função dos partidos políticos que nós temos. E eu acho que isso é sintomático dos problemas estruturais do nosso sistema de justiça. Quando fala em falta de transparência, não há a chamada accountability do Ministério Público. Em bom rigor, de nenhuma magistratura. Sim. Eu diria que as únicas vacas sagradas que remanescem são precisamente as magistraturas. De resto, tudo é auditável, escrutinável. Repare bem, e tivemos um exemplo há bem pouco tempo, que pelo facto de ter havido no espaço público muitas pessoas a criticar o modo como o Ministério Público atuou em 1 ou 2 casos, temos a Sra. Procuradora-Geral da República a vir em defesa da sua corporação e afirmar: não somos pressionáveis, somos inabaláveis. Não, vamos lá ver, mas para que é que serve o Ministério Público em primeiro lugar? O Ministério Público é um órgão de soberania? Não é. Serve para quê? Para a defesa do Estado. Serve, sim senhora, para a defesa do Estado. Serve para a defesa dos desvalidos e dos descamisados. Serve para exercer a ação penal. Serve para proteger as crianças. Serve o povo. O Ministério Público serve o povo. Tal como o magistrado judicial exerce o seu poder, não, o seu munus temporal, relativamente ao povo. E até temos uma situação curiosa hoje em dia, é que apesar das desigualdades sociais, das desigualdades de acesso, nós temos magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público, advogados, tudo das mais diversas origens sociais, dos mais diversos partidos políticos e mais diversas sensibilidades. Mas como é que se consegue fazer uma reforma do Ministério Público, se houver vontade para isso, pondo esse ponto prévio que é relevante, se todos os partidos, todos os líderes partidários, enfim, todos eles têm alguma investigação sobre ela, inclusivamente agora temos outro caso que nós discutíamos, quando o Nuno veio ao programa estávamos a discutir o caso Sócrates. Hoje o Nuno regressa ao programa e temos António Costa sob investigação. Sim, e é provável que vamos ter esta coisa curiosa, enfim, não quero ser chamar aqui a qualquer azar ou má sorte, mas é provável que vamos chegar às eleições com o atual Primeiro-Ministro e os 2 principais candidatos a Primeiro-Ministro a serem alvos de investigações do Ministério Público em questões muito distintas. Isso, evidentemente, é um problema que não é um problema só do Ministério Público, é um problema da nossa sociedade e do nosso sistema político. Quer dizer, se nós chegarmos a essa situação, há qualquer coisa errada que está aqui e não vale a pena. Penso que não é este o programa em que vamos estar a apontar dedos se é o Ministério Público, se são os partidos, se é a Assembleia da República ou se são os eleitores.
Porque aqui nestas coisas também há sempre que chamar alguma Há responsabilidade. falta de cidadania deste Eu ponto acho que há na alguma justiça, falta não é? de cidadania e que isto, e nós não acordámos em 2024. Parece que acordámos ontem em 2024, mas nós não acordámos. Quer dizer, os problemas vêm-se a somar há muitos anos e é normal que as coisas venham em degradação. Agora, o que me parece também que é importante é a falta de vontade de fazer mudanças. Nem sempre é claro a quem é que podemos apontar o dedo, porque muitas vezes apontamos o dedo, e eu concordo aqui com o Paulo, que, enfim, as magistraturas têm alguma responsabilidade pelas suas agendas corporativas, pela proteção, enfim, dos seus do papel que elas entendem que têm no sistema de justiça português. Mas, por exemplo, nós também já tivemos situações opostas, quando temos o Presidente do Supremo Tribunal a dizer publicamente: é hora de rever e fechar as portas giratórias. E quem é que se opõe a fechar as portas giratórias? O PS e o PSD, e aqui acrescenta a Iniciativa Liberal na Assembleia da República. Portanto, ficamos na dúvida. Então, mas agora quando numa coisa estão a favor de mudar e fazer alguma coisa, são os partidos que dizem: bem, isto não é urgente, não é matéria agora, isto é complicado, vamos deixar para a próxima legislatura. Outro exemplo, que não tem a ver com as magistraturas, mas que envolve, por exemplo, a advocacia e que tem sido uma grande questão, é a questão da regulação do lobbying e do papel que os advogados podem ou podem não ter no lobbying. Nós vamos na 6ª legislatura em que os partidos começam a legislatura a dizer: nós vamos fazer uma lei. E não se faz. Bem, até foi manchete nestes últimos dias que à última da hora, já com a Assembleia dissolvida, agora querem fazer a lei do lobbying. E, portanto, aqui há que sacar responsabilidades a diferentes atores na nossa sociedade. Não é só culpa destes ou daqueles ou daquele outro. Mas eu gostava também de deixar isso claro. Eu não acho que a responsabilidade de tudo o que está mal seja do Ministério Público. Não acho nada isso. E concordo com o Nuno que até os eleitores, a sociedade funciona num todo. Claro. Os eleitores, nós não somos uma sociedade, como é que dizer, caracterizada ou conhecida pela sua vivacidade, pela sua iniciativa. Olha, uma coisa muito simples. Ir para a rua a protestar. Quando é que Portugal teve uma grande manifestação com a Avenida da República cheia, com vidros partidos do banco como é que chama, o Internacional? Foi quando, salvo no governo PSD do Passos Coelho, houve uma... Sobre a mudança da taxa social. A taxa social única. Foi a última grande manifestação. Isso foi uma grande manifestação. E depois houve aquela muito grande dos professores, para efeitos também corporativos. Ninguém se mobiliza pela justiça, é isso? Ninguém se mobiliza pela justiça. E pior, nem nós, profissionais de justiça, nos juntamos. Porque a única vez que se tentou juntar eu acho que acabou por ser um discurso de surdos e não se chegou a nada. Foi feito por impulso do Presidente da República, não se chegou a nada. Mais uma vez sublinho, não é uma culpa dos juízes, não é uma culpa dos procuradores, não é uma culpa dos advogados. É uma culpa conjunta de todos nós. Continuamos a olhar para a justiça como um sacerdócio que exerce ali uns cultos mais ou menos ritualísticos e que e às vezes são feitos só para o nosso próprio gozo. Não é? Mas o Paulo diz que... Deixa-me sim, claro. queria acrescentar. Neste ponto com o Paulo, que acho que é um ponto muito importante, é que já houve de facto, eu estava-me a lembrar do Presidente do Supremo, mas esta que o Paulo disse é muito importante. O pacote de 88 medidas para a justiça, que foram os operadores judiciários, todos estavam de acordo, com algumas pequenas variantes, e independentemente da opinião que se possa ter, se eram fundamentais ou se eram só ornamentos ou laterais, o facto é que foram diretamente para o caixote do lixo. Claro. Ou seja, os partidos políticos não disseram: bem, há 88 pontos em que estes senhores estão de acordo, vamos pegar nestes 88 em pontos. Alguns. Isto foi pouco antes das eleições de 2019. E os partidos no seu programa eleitoral de 2019 já nem ligaram essas 88 Vamos ver o que é que vai medidas. acontecer agora, não é? Não, agora não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Vão todos dizer que vão fazer grandes reformas da justiça e pôr a justiça a funcionar, mas não acontece nada. Não, e dou-lhe um exemplo, por exemplo, desculpe passar com este tempo. Uma ministra da Justiça disse: bem, vamos acabar com esta pouca vergonha que é as escutas telefónicas brutais que há em Portugal, com não sei quantas entidades admitidas a fazer escutas. Nada. Não voltou a mexer no tema. Porquê que não voltou a mexer no tema? Foi a Paula Teixeira da Cruz, colega minha, advogada. Porquê que não voltou a mexer no tema? Eu gostava de saber o que é que se moveu para que isto não tivesse acontecido, porque era fundamental que acontecesse. Não, isso. E depois há aqui a questão que é, vamos ver, para ser justos, muitos dos problemas que nós estamos a falar na justiça existem noutros setores do Estado. E claro, isso é importante sempre dizer, que eu também acho que é relativizar, que não é possível ter uma justiça a funcionar eficaz, eficiente e de grande qualidade se outros setores do Estado não o são. Portanto, também não podemos estar a dizer que vamos conseguir fazer na justiça o que não se conseguiu. Agora,
há aqui 2 ou 3 coisas que são importantes. E uma das questões que é bastante importante é também a inconsequência do que nós já fizemos. Nós já vamos em 5 pacotes de estratégias nacionais contra a corrupção. Desde 2010 nós tivemos 5 pacotes. O primeiro pacote de 2010, que foi aprovado ainda no tempo do governo do engenheiro José Sócrates, pelo PS e PSD, tinha 120 medidas. Os outros têm sido um pouco mais modestos, que andam nas 50 a 80 medidas. Se nós somarmos aquilo tudo, já são 300 medidas. Não há qualquer ideia sobre qual foi o impacto suposto dessas medidas, que muitas delas não chegaram a ser legisladas, muitas delas nem sequer foram implementadas. E os partidos já estão a falar que para a próxima legislatura temos que fazer um pacto para a estratégia contra a corrupção. Outro? Já houve 5. E a corrupção, eu não sei qual é a sensação que tem, especialmente dos Estados Unidos, olhando para cá, mas nós somos um Estado assim em que a corrupção é de tal forma brutal. Estamos a falar da percepção da corrupção. Estou a falar da percepção. Estou a falar da percepção, porque a corrupção nós só o podemos ir pelos casos mensurados, pelos casos investigados. 4.631 casos até 2023, com 191 acusações. Mas até o que significa, até 23 de novembro. Significa que, olhando para esses números, nós temos um problema mais que não seja de gestão de recursos. Porque se nós temos 4.000 acusações, 4.630 processos entrados, e acabamos a acusar 191, dos quais o número de condenados será ainda mais pequeno, bem, nós temos das duas uma, ou estamos a investigar quando não devíamos estar a investigar, porque obviamente vamos condenar 2% daquilo que andamos a investigar, ou então de facto há um problema do sistema que é esses 4.200 processos que correspondem a 4.200 pessoas que todas deviam ser condenadas e o sistema não consegue condenar. Agora, não é possível argumentar que, começando em 4.200 e acabando em 20 condenados, que isto é um sistema processual eficiente. Quer dizer, não pode ser. Alguma coisa aqui não é eficiente. Mas aí remete para a esfera do Ministério Público o seu trabalho. Isto remete para... Não, até mais acima para se pensar onde é que está o problema, porque eu até admito que o problema não esteja no Ministério Público, pode estar no outro lado, olha, pode estar na legislação, não sei. A questão é, não é possível olhar para esses números e argumentar que com esses números temos o melhor sistema do mundo e que está a funcionar. As últimas alterações vindas da União Europeia no que diz respeito à corrupção visavam essencialmente dois objetivos. Por um lado, acabar com o financiamento ao terrorismo e reduzir o branqueamento de capitais. A reforma feita em França, por exemplo, na altura em que eu fiz este estudo, só 3 países tinham implementado ainda a diretiva. Em França preocuparam-se essencialmente com o financiamento do terrorismo, porque realmente têm sofrido imenso a nível de Europa Central com atos terroristas. Em Espanha não se tinha feito nada, mas ia-se fazer para combater o terrorismo também, o financiamento ao terrorismo. Em Portugal, o financiamento ao terrorismo passou completamente ao lado e carregou-se na área do branqueamento de capitais mais ainda do que a diretiva exigia ou aconselhava. Somos sempre os tais bons alunos que se fala desde o tempo do Sr. Cavaco, mas é excessivo e depois não leva a nada, porque quem quer controlar tudo não controla nada. Quem vai ver, por exemplo, as entidades obrigadas a denunciar possíveis questões de branqueamento de capitais, só falta uma florista na Rua do Ouro, percebe? Quer dizer, não faz sentido. E se a florista for uma florista cara que começa a vender arranjos a 4.000 euros, também está, ou 5.000 euros, também está abrangida. Não é assim que se faz. Não, como num estudo, olha, como numa tese de doutoramento, eu não vou pegar numa área do saber. Eu nem sequer numa questão, às vezes. É mais pequeno que uma questão. É um dos termos de uma questão. E é isso que se vai tratar. Agora, não podemos também dizer, vamos só atacar o branqueamento de capitais e a corrupção e deixamos, por exemplo, um problema que tem estado a aumentar, que é o da criminalidade violenta na sociedade. Não, isso... Não é? Até por causa da sensação de segurança. Mas aí lá está. Nós temos mesmo, e muitos destes debates, eu diria mesmo, falta de conhecimento, porque não há dados, porque não há, não há estatísticas, não há publicação de informação que nos permita avaliar muitas das coisas que já foram feitas. Outra questão que vem de 2008 é a tal lei da política criminal. Está por saber exatamente o impacto que isso tem na prática e que teve. E temos 15 anos, portanto há 15 anos para se estudar e perceber o que é que aconteceu, se mudou alguma coisa na prática ou não. E nós passamos de legislatura em legislatura a dizer não, temos que fazer novas alterações à lei de política de criminal porque agora precisamos de dizer... Quer dizer, nós somos muito rápidos a identificar... E também falta a sociedade civil para ajudar a perceber mas o impacto. Mas isso é um ponto muito importante que há pouco passou-me que eu queria fazer, que é a diferença com a saúde ou com a educação
é que o consumidor da saúde e o consumidor da educação percebe que há problemas na saúde e na educação. E, portanto, é muito sensível a essas áreas. O consumidor da justiça, que na verdade é o cidadão que nunca foi a um tribunal e que não precisa de um tribunal porque precisamente os problemas estão resolvidos, não se vê ele como consumidor de justiça. Isso. E, portanto, a sua visão da justiça é fundamentalmente aquilo que vê na televisão ou nas rádios, os casos mediáticos. Que em regra são os que correm pior. Ora bem, vamos aos casos mediáticos. Talvez esteja na base do último estudo que nós temos, digamos, sociológico sobre a sociedade portuguesa na área da justiça, talvez esteja aqui a ver. O relatório do European Social Survey mostra que a democracia portuguesa tem um desempenho especialmente abaixo do que seria desejável no que diz respeito à igualdade perante a lei nos tribunais. Face a outros países, a confiança no sistema judicial é menor do que em 2002, portanto há 20 anos, com valores muito abaixo da média dos países. A justiça está a cair na confiança dos portugueses, percepções negativas sobre o funcionamento dos tribunais, curiosamente com exceção da máquina eleitoral, que os portugueses confiam na máquina eleitoral. Much ado about nothing, há muito ruído do caso mediático. Tudo isto não está demasiado assente na mediatização de determinados casos. Claro que sim. Sim, isso é evidente. Mas aí eu acho que aí é que não houve também consciência por parte dos poderes políticos e do Ministério Público do impacto que têm em casos como o caso de José Sócrates. Quer dizer, esses casos têm muito impacto na opinião pública. E a questão dos megaprocessos? Mas a questão dos megaprocessos, aqui o Paulo sabe mais do que eu, mas a questão dos megaprocessos também é uma questão em que nós, antes dos megaprocessos, precisávamos dos megaprocessos para resolver o assunto. Agora temos os megaprocessos é que têm a culpa que o assunto não se resolva e temos que voltar para acabar com os megaprocessos. Portanto, é assim, eu penso que andamos aqui em ciclos de vícios de raciocínio, porque de repente, e que estamos a falar da parte penal, mas nós temos na parte civil também, eu sou do tempo ainda, não somos assim tão velhinhos, mas eu sou do tempo em que a arbitragem e a resolução alternativa de conflitos ia resolver tudo, isso era a solução milagrosa. Então não. Pronto. Agora percebemos que afinal a arbitragem e a resolução de conflitos não resolve completamente tudo e que há outras questões. E até são imputados muitas vezes de prática de corrupção também. também. Exatamente. E portanto, nós temos a outra área onde, por exemplo, é claramente uma falha total de planeamento, que foi a Justiça Administrativa e Fiscal. Quando nós damos e criamos uma AT eficiente, draconiana, que vai atrás de todo e qualquer cidadão. E consegue. E nós sabíamos que a consequência de ter uma AT muito mais eficiente é a prazo vamos ter uma congestão dos tribunais fiscais porque as pessoas vão litigar. Fez-se alguma reforma? Zero. Andámos 20 anos a fingir que isto não era um problema. E agora descobrimos que a solução é a arbitragem fiscal. Tudo bem, depois vamos descobrir daqui a 10 anos que afinal isso não resolve o problema. Mas, portanto, nós vamos atrás de soluções fáceis. E eu aqui também, quer dizer, também lá vem a responsabilidade do eleitor e a responsabilidade da sociedade. Também é muito complicado um Ministro da Justiça vir dizer publicamente eu preciso de 10 anos ou 15 anos para resolver os problemas, porque as pessoas querem as coisas resolvidas para ontem. Portanto, temos que estar constantemente a legislar. Essa é a ideia dos pactos, não é? Claro, mas é que estamos constantemente a legislar porque a própria opinião pública quer soluções. E as soluções é a legislação. Legislem lá sobre isto. É como se construíssem pontos por decreto. Pronto, exatamente. Eu decreto isto. E claro que não acontece, porque os pontos não se constroem por decreto. E a justiça também não se constrói por decreto. Pior ainda, um ministro da Justiça, coitado quem aceita o cargo, sinceramente, era um cargo que eu odiaria ter alguma vez. Fica registado. Nunca. Fica registado do Paulo e o meu. Não. Caso no futuro alguém queira ouvir esta gravação. Nem pensar. Tem que lutar contra corporações extremamente fortes. Qualquer ato legislativo na área da justiça choca em vários níveis, em várias vertentes, com oposições, com corporações enormes e fortíssimas, como a da Magistratura Judicial, o Ministério Público, os funcionários judiciais. Choca imenso com isso. Portanto, também não podemos... Mas se eles fizeram o trabalho, como um grupo estava a sublinhar, é mais fácil pegar no acordo que já existe. Não, essas 88 medidas sim. Agora, lá está. Depois podemos discutir se as 88 medidas eram meramente laterais ou se mudavam alguma coisa estrutural. Isso é outra discussão. Porque eu também, muitas daquelas medidas que lá estavam, eu não era fã daquelas medidas, nem diria que elas fossem alterar dramaticamente o problema. Mas pelo menos é um princípio.
há consenso nisto, pelo menos faça-se isso. Até para aproveitar e, nesses casos, não poderem haver as oposições a dizer não quero isso. É que depois há sempre uma corporação a dizer que não quer. Viu-se que as últimas tentativas de alteração legislativa vieram logo para trás. Foram implementadas num dia e 3 dias depois estavam a ser revogadas. É simples, não é? O peso dos casos, eu queria voltar à questão dos casos mediáticos, porque é de facto aí que os portugueses mostram basear a sua percepção. É natural porque os casos mediáticos podem ser mega ou não. Certo. Mas num caso mediático é quando não pode falhar. Pois. E curiosamente, azar dos távoras é onde falha. Sim. Reiteradamente. Repara, eu não tenho, e eu digo isto muitas vezes, eu não tenho nenhuma filiação partidária, nem tenho hoje em dia nenhuma simpatia por nenhum partido. Pelo contrário, só posso ser conhecido pela antipatia que tenho relativamente ao sistema de partidos. Não sou a favor de uma ditadura. Acho que este sistema não nos serve. Veja bem, é normal, o Nuno acabou de falar do caso Sócrates. Pode ser bom, pode ser mau. Eu, por acaso, até sou advogado de uma pessoa irrelevante nesse processo, e faço já aqui a declaração de interesses, mas não tenho nenhuma relação com o ex-primeiro-ministro. A questão é normal... Também já agora é advogado num dos processos mais mediáticos agora, o processo influencer, também de um dos arguidos do processo. Sim, mas é que se eu não pudesse comentar a justiça por força de ser advogado em processos mediáticos, claro. Eu tinha que me apresentar. Por isso é que é importante ouvir a sua reflexão por causa dos casos mediáticos. Mas nos casos mediáticos, não se pode pegar num ex-primeiro-ministro. Não se pode por uma razão, porque é a imagem pública que se dá à sociedade e ao estrangeiro, e dizer, vai ser detido porque temos aqui 3 ou 4 ou 5 indícios de crimes gravíssimos que tu praticaste. E chegamos ao final do período de inquérito, é prolatada uma acusação, preferida uma acusação, e nenhum destes 5 factos suspeitos constam da acusação. Mas andamos a brincar. E é o de ter para investigar também. Isso não tenho dúvida nenhuma, mas eu acho que aí vamos ter uma melhoria nos próximos anos, e sou muito franco, vai haver uma melhoria nos próximos anos, porque também houve uma mudança dos atores nos tribunais mais importantes do país para essa criminalidade mediática. E a partir do momento em que há uma mudança de atores, em que saiu o Dr. Carlos Alexandre, saiu o Dr. Ivo Rosa, e estão magistrados que não são super, e desde que não sejam super, a coisa é muito mais... Não são mediáticos. Pelo menos neste momento não são mediáticos. Esperemos que não sejam, porque nós não queremos um juiz mediático. Um juiz mediático trouxe-nos onde estamos em certas coisas. Porque, repare, se há um juiz que valida uma detenção com base naqueles indícios, devia-se-lhe perguntar, então, mas achou estes indícios fortes o suficiente, cobriu a posição do Ministério Público e depois não acha estranho isto? É que está na lei, ainda está na lei, numa lei velhinha de 85, mas que tem sido atualizada até hoje, a responsabilidade dos magistrados judiciais por erros graves, dolosos, e há coisas que não podem deixar de ser dolosas porque têm o conhecimento e a intenção de fazer o que fizeram, em direito de regresso por parte do Estado. Podia ser acionado em alguns destes casos? Eu não tenho dúvida nenhuma. Em vários casos em que eu intervim, eu sugeri aos meus clientes que processassem o Estado por força de medidas de coação e de garantia patrimonial absolutamente ilegais e que vieram a demonstrar ser absolutamente ilegais porque nunca tinham sido necessárias. Certo? E os meus clientes, olha, um deles morreu há pouco tempo, nem sequer teve energia para fazer a ação. E vários outros diziam, Deus me livre, eu quero sair do foco, eu não quero nunca mais ter que ver com a justiça portuguesa. Porquê? Porque as pessoas são trucidadas completamente nos casos que são mediáticos. E é onde nós, cidadãos, eu não digo o povo, nós todos os cidadãos, queremos ver sangue. Porque somos somos um país que tinha como pena, por exemplo, uma das penas era o pregaço e o barão, não é? O pregão e o baraço, desculpe, que é pôr um baraço à volta do pescoço do condenado e andar pelas ruas a gritar este cometeu este crime. Nós gostamos muito disso. É preciso não esquecer, no século XVIII nós éramos conhecidos por ser o país que gostava dos autos de fé e que tinha... Exato, o auto de fé ali embaixo no Terreiro do Paço, onde era muito popular. E as pessoas gostavam. Era um divertimento? É um divertimento. Agora, objetivamente, os casos mediáticos têm muito mais peso que qualquer outro caso, pela simples razão de que são mediáticos, e disso não há forma nenhuma de fugir. É evidente que qualquer país tem problemas em lidar
com casos que envolvam ex-primeiro-ministro ou ex-presidente, ou atual primeiro-ministro ou atual presidente, porque é evidente que isso cria sempre problemas, que estamos a ver o que está a acontecer nos Estados Unidos, em que está muito complicado, e tivemos aqui questões em Espanha, em Itália, e tivemos a presidente francês. E tivemos a operação em 92 que deu cabo do sistema partidário italiano, porque é sempre complicado. Portanto, não podemos também pensar que o sistema vai reagir e vai digerir estes casos facilmente. Agora, eu acho que independentemente, por exemplo, das opiniões que possamos ter sobre o engenheiro José Sócrates, não é aceitável. Não. Porque se ele é culpado, isto é gravíssimo. Se ele é inocente, isto é gravíssimo. Claro. Portanto, já não há forma de dizer que isto não é gravíssimo. Como é que uma pessoa está há 10 anos neste limbo, sem se saber muito bem o que é que vai acontecer? E pior é que, seja qual for a decisão que venha a haver no final, ela nunca vai ser justa. Não, ela já não é justa. Já não é justa. Ela já não é justa. Isso também nos remete para a celeridade ou não do processo, que torna injusto. Mas sobre também isso eu gostava de deixar a minha opinião aqui, se calhar totalmente diferente da do Nuno, mas eu vou dizê-la. Andam há anos e anos e anos com 2 mantras, que é a falta de meios. Eu, desde que iniciei a minha profissão há 30 anos, que ouço algumas pessoas dizerem a mesma coisa. Há então umas pessoas está muito a falar mediáticas. Nos juízes e nos magistrados do Ministério Público? Sempre. Sim, é o mantra. Não há... E repare, isto dá resultado. Porque quando eu digo que não há meios, se o poder político não me dá os meios, então o poder político não quer que eu investigue a corrupção. Claro. É sempre assim, andamos sempre... E outra coisa que há aqui são muitos recursos. Eu devo dizer que entre o dia em que iniciei a minha carreira e hoje, desapareceram talvez aí mais de 60% dos recursos que existiam. E a regra geral dos recursos, convém dizer isto com muita clareza para que os nossos ouvintes percebam, o recurso, por regra, no processo penal, só sobe depois da sentença condenatória, no fim do processo. E raras vezes tem efeito suspensivo, mesmo que seja um dos excepcionais que é interponível antes. Portanto, ninguém pode vir dizer-me que a justiça penal anda devagar por força dos muitos recursos. O que as pessoas confundem é que os recursos que os condenados interpõem, já depois, que é um recurso para a relação, um recurso para o Supremo, um recurso para o Constitucional, volta à relação, volta ao Supremo, volta à relação... Mas isso é um problema do sistema de recursos? Não é. Não é. Isso, sabe que há mecanismos, há expedientes na lei, por exemplo, a litigância de má-fé é um expediente que está na lei civil e penal. Portanto, mais uma vez, nós temos que confiar nas magistraturas, não é? Na magistratura social. Aquela acusação de que há demasiadas garantias, demasiado mas garantístico. Mas não há. Mas o nosso sistema não é excepcionalmente garantista comparado, mais uma vez, com os países que nos são próximos e vizinhos. E isso não parece causar um grande drama nesses países. Depois podemos discutir se deveríamos autorizar, considerar a presunção de inocência terminar na segunda instância ou só termina no transitado em julgado, que aí temos pequenas diferenças. Mas, mais uma vez, eu acho que essas diferenças, que do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial podem ser muito importantes no debate teórico, na prática não vão ter grande efeito. O nosso problema fundamental, na minha opinião, é um problema de organização e depois da alocação de recursos dentro dessa organização. E aqui a questão dos recursos, a minha forma de responder a isso é um pouco diferente da do Paulo, porque também tenho a formação de economista, que é dizer, se é um problema de falta de meios, nós não vamos ter os meios. Nós somos um país que não tem recursos. Mas tem aumentado o número de recursos humanos. Sim, e despesa, mas, por exemplo, isso é uma questão. Se nós aumentamos o número de magistrados e o número de juízes, quando o problema é um problema da estrutura organizacional, nós não estamos a resolver o problema, nós estamos a criar mais entropias no... Estamos a tirar mais efetivos. Mais efetivos para dentro de um problema que é, não, nós precisamos é de reorganizar o que está, não é tirar mais efetivos para lá. E, aliás, enfim, não quero fazer a demagogia, mas é possível olhar para os números e fazer a demagogia. Quanto mais nós fomos subindo o número de juízes, que nós temos vindo sempre a subir, enfim, parece que em 2023 temos menos juízes que em 2018 ou 2019, foi o número máximo. Eram 1.354 em 2015 e chegámos a 2020 com mais de 2.000. Exato. A questão é que os problemas não foram resolvidos. Portanto, parece que quanto mais nós vamos nomeando juízes, mais os problemas se vão agravando. É claro que isto é um pouco de demagogia, porque, enfim, os números não podem ser vistos assim. Mas o facto é que isto é a solução dos meios, não pode ser descontextualizada daquilo que são os problemas estruturais do funcionamento interno do Ministério Público, do funcionamento interno das magistraturas e daquilo que há pouco também falámos, que é como é que nós vamos desenvolver regras de prestação de contas. Isso. Porque o que não pode ser, da accountability, porque o que não pode ser é chegarmos a um ponto num sistema em que ninguém é accountable
por rigorosamente nada, nem é responsável por rigorosamente nada. É que temos aqui um problema, é que ninguém é accountable e não temos o conhecimento, o Nuno estava a dizer, e eu falei da opacidade, nós não conseguimos obrigar a Justiça a mostrar ao público, eu diria, à hora, ao dia, onde é que estão os processos, quantos andam, quantos não andam. No dia em que houver uma econometria deste fluxo, desta cadeia de produção, aí sim vai-se saber onde é que os processos param, de quem é a responsabilidade. E é precisamente porque se vai descobrir é que não se dá a informação. Não, eu até gostaria, Paulo, eu lembro dessa discussão também na altura da Troika, que uma das coisas que se queria impor, eu lembro que estive nessa discussão, era que quando um processo é centrado em tribunal, devia ser facultada a informação às partes de qual era o tempo previsível de duração. E eu, na altura, perguntava-me se achava a medida positiva ou negativa, eu simplesmente dizia, eu não percebo como é que a medida vai ser implementada, se ela é positiva ou negativa. E é possível implementar? Há noutros, mas só é possível implementar a partir do momento em que houver informação estatística. Nos Estados Unidos porque nos Estados Unidos eu até tenho online para cada juiz, onde é que cada processo está publicamente, nem é sequer para as partes. Mas aí sabes qual é a produtividade. Claro. E até tem fenómenos interessantíssimos, que, por exemplo, os juízes nos Estados Unidos, é uma curiosidade, a certa altura em vários estados impuseram que os juízes têm que decidir num prazo fixo. E o que começou a acontecer, estatisticamente, é que todos os processos são decididos naquele prazo, ou seja... Não antes. Ou seja, juízes que iam muito rápido e que estavam abaixo do prazo passaram isso a encostar... É a humanidade. Claro, isso é a humanidade. É o efeito do deadline. Até nós, quando temos um texto para escrever. Portanto, assim, mas isso é possível se eu tiver os dados. Ora, se eu não tenho dados... Como é que eu posso fazer? Outra questão que a própria Conselho Supremo de Magistratura e supostamente ia ser legislado em 2014, nunca foi, que é a questão da contingentação processual. Eu só posso fazer contingentação processual se eu souber realmente quantos processos é cada juiz. Mas para saber isso eu preciso ter muitos números para conseguir ter se não estou a tirar números para o ar. Isso. A outra coisa que era fundamental saber era, já que tanto se discute se há ou não há uma autotutela por parte dos Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público, era tornar-se público, também numa listagem que qualquer pessoa pudesse conhecer, porque se um jornalista conhecer, todo o país conhece, de quais são os processos disciplinares pendentes contra magistrados, quanto tempo duraram e qual foi o resultado. Isso é que é a prestação de contas. Certo. Portanto, enquanto não for assim, outra questão, que isto vai pôr de cabelos em pé toda a gente, não podem ser avaliados, os juízes já têm um bocadinho isto, só por pares. Não podem. Então, mas uma pessoa que está fora da advocacia não consegue perceber se os processos implementados pelos advogados, se a sua conduta deontológica é agradável, desagradável, censurável ou não censurável. Então isto não pode haver... Imagino o que seria se o Presidente se o Procurador-Geral da República, como diz a lei, fosse um qualquer do povo. Não estou a dizer que fosse um advogado, fosse um engenheiro, um economista. A solução está na caía o país, caía o governo. De watchdogs, de observatórios no plano público para fazer esse trabalho. Por exemplo, quebra a questão da separação de poderes, haver um papel mais, enfim, fiscalizador, ou pelo menos de ouvir a questão do Parlamento, ou isso é uma separação de poderes que é uma linha que não pode ser cruzada? A questão é assim, vamos lá ver, eu acho que a separação de poderes não significa cada poder completamente estanque e que não pode fazer auditorias aos outros poderes, não é isso que está em causa. E por isso eu penso que nós utilizamos separação de poderes, mas muito mais nesse sentido de freios e contra-freios, de balances and checks, que é aquilo que existe numa democracia. Agora, a questão da Assembleia da República. Eu também sou favorável, aqui há dois problemas, aqui lá já está a discussão teórica e a discussão prática. Se eu sou favorável a uma maior supervisão por parte da Assembleia da República, sou, porque a Assembleia da República representa a vontade dos portugueses, é eleito diretamente pelos portugueses. Qual é o problema? Bem, eu também compreendo as agendas partidárias e, portanto, também tenho muito medo de que qualquer supervisão por parte da Assembleia da República termine numa partidarização das magistraturas, que é, de facto, como nós começámos por dizer, uma das coisas positivas que nós temos tido. É verdade. Que ainda não temos essa partidarização, com exceção do Tribunal Constitucional, obviamente, por razões também da sua forma de nomeação. E, portanto, eu tenho algum receio. Agora, acho que há áreas em que nós, misteriosamente, não fizemos avanço. Outra que não falámos aqui, mas que me tem preocupado ao longo dos anos, é a questão da avaliação e da planificação legislativa. Nós comprometemos a fazer planeamento e avaliação legislativa na Agenda de Lisboa em 2000. Nós andamos há 20 anos a nomear unidades do Estado para fazer isto e nós não conseguimos fazer.
Nós até conseguimos fazer esta proeza, que é convencer ao CDE de que temos isto, porque lhes mandámos 2 estudos a dizer fazemos avaliação. Nós não fazemos avaliação legislativa rigorosamente nenhuma. Nós não fazemos planeamento legislativo, quer dizer, o Governo, quando entrar agora o novo Governo, não vai entregar à Assembleia da República e anunciar ao povo e ao país, nós temos um planeamento legislativo a 4 anos desta... Claro que não. Não. Até Ou seja, vai ser ad hoc. Navegas à vista. Navegação à vista, ad hoc. E nós estamos com esta discussão há 25 anos. Não conseguimos. A grande preocupação de cada governo, quando chega, é trocar o nome dos organismos, alterar... Olha, aquilo que se fez agora, alterar o logótipo da República. Tudo bem, ok, nós somos um bocadinho mais proativos que os outros, mas a Itália continua com o mesmo símbolo da República no papel timbrado há décadas. Mudou quando saiu o fascismo. Não é? Quer dizer, nós cá só temos estas ideias, vamos mudar tudo para que tudo fique na mesma. Exatamente. Portanto, ainda a pergunta, eu acho que fazia sentido, nós já há muito tempo devíamos ter uma instituição, que não sei como é que consagraríamos, que fosse uma espécie de como os britânicos têm, que lhes chamam a Law Commission, que seria uma instituição em que estão representantes os partidos, não tenho qualquer problema com isso, e que faz planeamento legislativo até para além de uma legislatura e que, portanto, as coisas são planeadas. Porque quando nós falamos das reformas da justiça de sucesso, seja na Holanda, no Japão, na Coreia, os casos que eu estudei mais particularmente, foram feitas em 10, 15 e 20 anos. Portanto, é para além, muito para além de uma legislatura. Porque isto envolve alterações que não é só magistraturas, como nós estamos a falar, tribunais. Envolve, por exemplo, alterações provavelmente nas faculdades de Direito. Claro. Envolve alterações no planeamento e na forma de fazer legislação, na linguagem que nós usamos na legislação, e tudo isso são coisas que não vamos fazer, como dizia o Paulo, não vamos fazer a ponto por decreto. Portanto, claro, isto vai levar muito tempo. Precisamos de um compromisso a 20 anos. E tem de se conhecer a realidade para a qual se Do legisla. ponto de vista político será muito mais difícil, porque a fragmentação não vai, provavelmente, favorecer entendimentos desse género. Obviamente, aliás, nós tivemos esta situação que hoje está toda a gente a falar, porque estão todos muito ofendidos ou molestos ou preocupados com a situação do Ministério Público, que fez cair um governo de maioria absoluta, e fala-se agora que temos que fazer uma grande reforma no Ministério Público, mas eu lembro que nós acabamos de sair de um ciclo em que o PSD diz que queria fazer uma reforma do Ministério Público com o PS. Será a reforma certa ou errada? não vou tomar partido, mas eles disseram que queriam fazer. E foi o PS que disse que não queria. Portanto, nós estamos sempre neste jogo. Aliás, António Costa, na minha opinião, teve uma oportunidade que provavelmente nos últimos 40 anos não tinha havido, que é ter o líder do PSD a dizer o que vocês quiserem fazer na justiça, nós também apoiamos. É verdade. Isto não vamos voltar a ter tão cedo. Não, e de facto foi uma oportunidade perdida. Mas claramente que o Primeiro-Ministro que não teve interesse absolutamente nenhum de pegar na questão. Rigorosamente sendo ele um jurista e antigo Ministro da Justiça. Antigo Ministro da Justiça, e claramente não quis fazer. Deste ponto de vista, agora fechando o nosso programa praticamente, e já, enfim, 50 anos, quase 50 anos depois da primeira Constituição Democrática, que vai demorar mais algum tempo a chegarmos lá, mas há algo na Constituição que faça sentido mudar para afirmar ainda mais a justiça num país democrático como o nosso, Paulo Saragossa da Mota? Não, eu acho que vamos lá ver, como é um acervo já muito consolidado. Eu acho que como a Constituição paramount, não é, de todo o sistema, eu diria que coroa e fecha o sistema jurídico e conforma a todo. Eu acho que a nossa Constituição, no que diz respeito a direitos, liberdades e garantias, é uma Constituição de ponta. É preciso ver que na Constituição de 33, sob a qual viveu o Estado Novo, havia imensos direitos consagrados que depois na prática não existiam. Mas remetiam para a legislação, não é? Remetiam para a legislação, ficava assim no ar. A nossa Constituição tem isso de bom. Por exemplo, a eficácia direta contra entidades públicas ou privadas, a tutela dos direitos humanos. Isso é uma coisa que eu acho que é fascinante. E digo-lhe uma coisa tristíssima. É que na minha área de trabalho todos os dias, no processo penal, as fases preliminares, o inquérito e a instrução, a quem é que é entregue a defesa, a tutela dos direitos, liberdades e garantias dos arguidos? Ao juiz de instrução. Não podíamos ter fase mais irrelevante em Portugal do que a fase de instrução dirigida pelo tal juiz que devia defender os direitos, liberdades e garantias. O que temos é uma fase de instrução que em 80% ou 90% de casos, não sei, é a minha experiência pessoal, porque não há estatísticas universais. É uma fase que não serve para nada. Por regra, não serve para nada. E, portanto, muitas vezes os clientes dizem, mas para quê? Para quê que eu vou lá? E eu digo, sim, realmente, vou mostrar os meus argumentos para ainda ser corrigida a acusação, in malam partem. Não vale a pena, então vamos para julgamento e isto destrói-se lá. E é isto que é dramático. É que, por regra, eu diria que tenho sempre uma grande esperança de conseguir vencer os casos. E isto significa alguma coisa de errado.
Garopa, a questão da Constituição. Eu penso que a Constituição, vamos lá ver, É uma não questão? É uma não questão, ou seja, haverá pormenores, por exemplo, se queremos fazer a fusão do Conselho Superior do Ministério Público, do Conselho Superior de Magistratura e o Conselho Superior dos Tribunais Fiscais num único Conselho, como por exemplo a SEDES há pouco tempo propunha o Conselho Judiciário, claro que temos que fazer uma alteração na Constituição, porque os Conselhos estão lá previstos. Se queremos, por exemplo, eventualmente, eu não sou grande fã, mas se quisermos um dia criar tribunais especializados em matéria de criminalidade financeira e corrupção, temos que ir alterar o artigo que não proíbe... Pronto, são pequenos pormenores. Não penso que isso seja o que explica a falta de espírito reformista nesta área. Resumindo as vossas reflexões e como, nota final para quem está a construir programas eleitorais, colocando sempre esta questão de que eventualmente a navegação à vista pode ser o menu habitual, entre a questão da celeridade, da transparência, da convergência de posições, algumas das ideias que aqui deixaram, se do lado de lá eles disserem temos só que apostar não conseguimos ir a todas, o que é que destes fatores seria mesmo essencial nos próximos anos? Para mim era a transparência. A transparência. Vamos mostrar ao país e ao mundo onde estão os processos, por que fases passaram, como dizia o Nuno, a produtividade de cada juiz, isso é fundamental. Porque enquanto a coisa é feita sob os lençóis, como se costuma dizer, sem que ninguém veja, cada um faz o que quer. E, portanto, é isso que temos que evitar. A transparência é total. Não, eu diria transparência e diria essa transparência de forma consistente, porque o que é importante é que também, seja o que se fizer, seja feito consistentemente e com estabilidade. Voltamos aos programas de combate à corrupção, quer dizer, se mudamos cada 3 anos, nem se percebe o que está aqui a fazer. Portanto, seria importante. Não quer dizer que devemos ter pactos para a justiça no sentido de pactos formais, mas eu penso que seria importante o PS e o PSD, partindo do princípio que vão continuar a ser os 2 grandes partidos nos próximos anos, chegassem a um acordo... Enquanto houver esse tipo de organização Eu política. acabei de dizer partindo do princípio, partindo do princípio que vão continuar a ser... Queremos acreditar. Sim, e vão, porque a nossa sociedade também é uma sociedade que leva seu tempo até mudar estas coisas, que chegassem a um acordo, mas um acordo de verdade, ou seja, nesta questão da transparência seria muito Mas importante. vale apostar num valor do Sim, que mais do que um projeto com 90 medidas que depois não são implementadas e que não... Uma coisa concreta. E este que estamos a dizer tem uma potencialidade genética enorme. É que daí vão decorrer dados que permitirão ver onde afinar a máquina. Bom, acho que em breve poderão cá voltar para fazermos o balanço do que a Justiça vai ir fazendo pela democracia em Portugal. Obrigado pela vossa presença, Paulo Saragossa da Mata, no Garopa, aqui no Da Capa à Contra Capa, programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, todas as semanas, disponível de forma integral também na versão podcast nas plataformas digitais habituais. Programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha, que arranca para mais reflexões semanalmente neste ano de 2024. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Vamos continuando semana após semana com estas reflexões e voltamos exatamente daqui uma semana.